Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas da Yamp. Seja muito bem-vindo ao canal nosso oficial do YouTube. Se inscreva no nosso canal, dá aquele like pra gente saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e vai nos ajudar muito. E o tema de hoje é muito interessante, muita gente tem dúvida, que é sobre precificação de produtos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com um convidado muito especial. Bora lá? Bom, eu tenho aqui ao meu lado o Gabriel Vale, que é um cliente Yamp, que veio aqui especialmente falar sobre esse assunto de precificação, que muita gente acha que acha um assunto difícil, mas a ideia aqui é simplificar para você. Cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar desse vídeo. Conta um pouquinho da sua trajetória, quem é Gabriel Vale, que tem canal no YouTube, inclusive, no Instagram, é bem ativo por lá. Então, se apresente aí pra gente. Bom, eu sou o Gabriel Vale, eu sou, como o Lucas falou, sou cliente da Yamp lá das antigas, acho que talvez eu tenha sido a primeira loja. Primeira loja. Primeira loja da Yamp, se vocês quiserem dar uma olhada, chama Linda Casa. Então a gente trabalha com roupa de cama, né? É o forte nosso. Como o Lucas comentou, a gente tem os canais da empresa, mas eu também tenho meu canal paralelo, que é aqui no YouTube, youtube.com/GabrielVale. E eu falo sobre vendas online, né? E a ideia do Lucas aqui é me trazer para ajudar vocês com a questão da precificação, né? Eu sou formado em administração, então eu queria falar isso para também falar de onde eu estou tirando essa base para falar para vocês. Também tenho pós-graduação em finanças, tá? Então a nossa empresa, a empresa que eu faço a gestão tem mais de 30 anos, então eu quero passar um pouquinho também da experiência minha com a precificação ao longo de todos esses anos na frente da empresa. Então eu espero de coração poder ajudar vocês aí a saber formular um bom preço de venda, para no final sobrar um dinheirinho no bolso de vocês também, né? Quem não gosta, né? Eu gosto um pouquinho. Show de bola. Acho que todo mundo tem uma dificuldade, né, de precificar um produto, e a gente tem dois tipos de precificações, que é uma precificação de produto físico e um serviço, né? Tem diferença? Tem bastante diferença, porque quando você está falando de um produto físico, né, você tem as matérias-primas envolvidas ali na formulação daquele produto, né? Às vezes você vai comprar um produto pronto ou fabricar, né? Também vai ter essas diferenças, né? Como eu sou fabricante, por exemplo, eu tenho que pegar todas as matérias-primas, fazer o custo das matérias-primas, depois a gente tem a mão de obra envolvida naquelas matérias-primas, né? Para formar o produto pronto. Para quem está comprando um produto pronto, você tem que prestar bastante atenção quanto você paga de fato do produto, os impostos que vão envolver naquela compra, né? Às vezes você compra um produto de um estado diferente, que você vai ter que pagar uma alíquota de imposto aqui no seu estado. Você tem que também prestar bastante atenção a respeito de frete. Tem empresas que mandam com frete grátis, tem algumas que não. Aí você tem que fazer aquela divisãozinha, né? Para ver de fato quanto que você está pagando por peça a questão do frete. Então, essa questão do produto físico é mais isso. Você tem que prestar atenção de tudo que envolve ou a fabricação ou a compra desse produto físico. Quando a gente está falando de um serviço, já fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente está falando de mão de obra. Difícil medir, né? É difícil medir, né? A gente está falando de hora de um funcionário que vai prestar aquele serviço. Então vai depender muito assim de quanto aquele funcionário realmente rende, né? Se ele está realmente sendo efetivo no que ele está fazendo. Às vezes você tem um funcionário que dá mais produtividade, o outro que dá menos produtividade, você tem que calcular um custo médio ali daqueles funcionários para você chegar num preço de venda, né? Num custo certo para você conseguir vender o seu serviço. Então, assim, o serviço é um pouco mais difícil de precificar, mas não é tão complicado quanto parece, né? As pessoas têm que perder um pouco de medo, né, do Excel, das planilhas, né, começar a planilhar realmente de fato quanto que aquele profissional está produzindo para você chegar realmente num custo assim. E o serviço também é um pouco mais complicado quando a gente fala na questão de software, né, que é o que você vende, por exemplo. Nossa, no início foi bem difícil entender, mas... Você pode até falar quanto que custa o seu software, por quanto você vai vender, né? É muito assim, subjetivo, né? Cada um tem uma ideia de produtividade também, né? Mas existem algumas técnicas que facilitam e também a experiência ao longo do tempo que você vai ganhando, que você consegue entender se de fato aquele valor hora faz sentido ou não, né? Para serviço, no caso. E tem muitos casos também que o valor hora para de fazer um pouco de sentido, né? Você tem que olhar o mercado, Exato. O que o mercado está praticando para você também saber, né? Às vezes você está ali num valor hora, você pensa em vender por X, mas você pode cobrar um pouco mais, né? Às vezes dependendo do tipo de serviço, dependendo da marca que você tem, às vezes você tem um serviço que é muito bom, você consegue ter uma marca forte, então você consegue cobrar um pouco mais justamente porque a percepção do mercado do seu serviço é grande, né?
As pessoas dão valor naquele serviço que você está vendendo. A Apple é um grande exemplo disso, né? Exatamente, né? Então, todo mundo marca, fala né? que é caro, mas todo mundo paga o preço que tem que pagar e faz fila todo iPhone novo, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante, assim, que a gente sempre, por mais que você faça os seus custos, você tenha os seus números, você tem que, no final das contas, olhar para o mercado, né? Quando eu falo mercado, é o seguinte, quantas pessoas que estão no mercado estão dispostas a pagar daquele produto ou serviço que você está oferecendo. Você tem que sempre levar em consideração que é isso que manda no fim das contas. Se tem alguém disposto a pagar aquele preço pelo seu produto ou serviço. Show de bola. Cara, um tópico muito importante que eu acho que tem bastante demanda, né, da galera de dúvida, né, de como funciona a questão da tributação, né? A gente sabe que o Brasil ele é um país bem, eu diria, complicado, né, quando a gente fala de tributos. Atrasado. E o pessoal pode achar que vai abrir uma loja virtual que não vai pagar imposto, mas não é bem assim, né? Não é nada assim. Existem regras para serem cumpridas, existem alíquotas diferentes e isso pode ser, se não for analisado, um problema muito grande, né, a médio e longo prazo, né? Muitas empresas podem até fechar se não terem bem resolvido essa questão tributária, certo? Para começo de conversa, a pessoa que está vendendo na internet tem que entender que se ela quiser crescer, ela vai pagar imposto. Esse é um fato, não tem como correr de pagar impostos. É assim que tem que se trabalhar, é assim que a lei manda a gente trabalhar, né? Agora, a questão de a gente começar aqui no Brasil ficou um pouco mais fácil com a invenção da MEI, né? Que é o microempreendedor individual, que é para quem realmente está começando, né? Você pode faturar até 81 mil por ano sem pagar basicamente nada de imposto, né? Você tem uma taxinha de 50 e poucos reais por mês, isso volta em alguns benefícios ainda para você quanto pessoa física. Então, por isso que eu falo sempre, começa vendendo CPF ou começa o CNPJ? Abre o CNPJ, abre a sua MEI, já começa bonitinho, né? Porque o mercado também valoriza esse tipo de coisa. Se você está no marketplace, por exemplo, o cliente sempre valoriza mais se você está emitindo uma nota fiscal, se chega um produto com uma nota fiscal, é outra coisa, né? Fora os benefícios que o CNPJ possui, né? Em questão, né, de benefícios, seja num banco, até mesmo num gateway de pagamento, você vai ter, às vezes, uma liberação do dinheiro mais antecipada, né, por causa do CNPJ. Enfim, pessoa física tem as limitações de imposto de renda também, né, enfim. MEI é uma ótima opção, a Yamp começou com uma MEI. Quando a gente começou era muito lá atrás, não existia essa opção, mas com certeza a gente teria começado com a MEI, né? E aí, para a gente falar, dar andamento aí um pouquinho, né? Quando você tem um faturamento maior que 81 mil, você vai ter que escolher entre ser regime normal ou simples, né? A grande maioria vai para o Simples Nacional, porque realmente, como o nome diz, é muito mais simples de você pagar os seus impostos, né? Que é uma guia que você vai receber lá do seu escritório de contabilidade no final do mês e vai pagar uma única guia, agregando todos os impostos numa só guia, né? Você vai pagar no final do mês. Quando a gente está falando desse tipo de empresa, você já vai ter um gasto a mais, um pouco mensal, você vai ter que pagar um escritório, né, para fazer a sua contabilidade, e você vai poder faturar até 3 milhões e 600 por ano, e aí fica num regime meio misto, até 4 milhões e 800 por ano, né? E a partir disso, você vai para outro regime que é o normal. O regime normal, você é obrigado a migrar para o regime normal, que a gente está falando de empresa de lucro presumido ou de lucro real, né? Aí tem diferenças também, e essa aí também aí já não tem mais limites de faturamento, né? A presumida tem limite de faturamento, o real não tem limite de faturamento. Então, em algum momento, você vai ter que lidar com impostos. O que é importante você saber? Quando você migra para o Simples, ele tem uma tabela que você vai crescendo, você começa de 4% a 4,5%, dependendo se é produção própria ou se é comércio, e ela vai até uns 19% mais ou menos, dependendo do que você vai vender. Então, conforme você vai subindo o seu faturamento, o seu imposto também vai subindo. Então, por isso que é importante a precificação ser uma coisa viva. Você tem que olhar quanto você está pagando de imposto para ir lá e falar assim, ó, agora eu não estou mais ganhando o que eu estava ganhando no mês passado, eu preciso atualizar meus preços. Tende a aumentar, né? Exatamente. Então, se você não tomar cuidado, quando você está sempre dentro do Simples Nacional, o seu imposto pode corroer toda a sua lucratividade. Então, você sempre tem que estar atualizando as suas planilhas de precificação e também os seus preços de venda justamente por causa disso. Fazendo até algumas simulações, né, de, pô, eu tô uma projeção num faturamento 2x para o fim do ano e eu não vou conseguir aguentar com esse preço. Né? Já meio que fazer essa projeção também, né? Exatamente. Então tem que ficar ligado, né, na tabela do Simples Nacional aí, sabendo que o faturamento seu cresceu, o seu imposto vai crescer junto também. E para você manter a lucratividade, você vai ter que ajustar os seus preços. Ou se você quiser se manter competitivo, você tem que saber que a fatiazinha que vai sobrar lá no final vai sempre diminuindo conforme o seu faturamento vai aumentando.
Aí a pergunta, dá para crescer pagando imposto? Dá para crescer tranquilo. A única questão que vocês têm que ter em mente, né, que muita gente reclama, né? Nossa, meu concorrente vende a tanto, eu não consigo fazer esse preço por causa dos meus impostos. Talvez você tenha que abrir os olhos para buscar outros tipos de produto para você vender, buscar outros tipos de lugar para você vender. Às vezes você está focado só no e-commerce, por exemplo, ou você está só no marketplace, não tem loja virtual. Tipo, estou no Mercado Livre e não consigo concorrer de preço no Mercado Livre. Faz uma loja na Yamp. Às vezes a loja virtual você vai conseguir praticar o preço que te dá o lucro que você quer e você não vai ficar sofrendo uma concorrência desleal que tem dentro do Mercado Livre, por exemplo, se esse for o caso. Então é muito importante vocês abrirem os olhos para buscar novos produtos e também novos lugares para vender, né? Porque a internet possibilita isso, a gente está num monte de lugares. Tem vários canais, né? E, enfim, exatamente. É bom estar presente na maior parte desses canais, né? Exatamente. Com certeza. O pessoal fala, né, de precificação baseado em markup. O que é isso? Existe um conceito já pré-definido de markup? Existe um markup meio que padrão no mercado, num segmento? Como funciona isso? Então, o markup, na verdade, ele é um percentual ou um fator multiplicador que você vai colocar em cima do seu custo. Então, vamos supor que custa R$100, você chegou no custo do seu produto. O markup de 1,7. Então, você colocou 70% de margem em cima daquele produto, né? Lembrando que isso você está colocando em cima do seu custo para cima. Então, o que te vai sobrar é sempre, tipo, os impostos saem de cima para baixo. Tá? Então, você tem sempre que fazer essa diferenciação, né? Então, o markup nada mais é do que um fator multiplicador. Ele pode ser muito usado, ele deve ser usado desde que você tenha na ponta do lápis todos os gastos envolvidos e você chegue nesse fator de multiplicação que seja ideal para o que você quer lucrar. Então, vamos supor, se eu colocar 70% em cima do meu produto, vai me sobrar 10% líquido no final. Tá bom para mim? Tá bom, beleza. O problema é você chegar nesse percentual e nesse multiplicador. Principalmente hoje em dia, quando a gente está lidando muito com frete grátis, né? A gente está no Mercado Livre e tem frete grátis. E como funciona o frete grátis? Depende. Depende de cada produto, depende de cada categoria. Então vamos supor, eu vendo lençol e vendo edredom. O frete do edredom é muito mais caro que o frete do lençol. E às vezes eles são o mesmo preço. E se eu colocar o mesmo markup nos dois, eu ganho dinheiro no lençol e não ganho no edredom. Então o markup é muito complicado por causa disso. Você tem que fazer um markup por categoria ou por nicho de produto que você está vendendo, visando a respeito do frete, né? Quando a gente está falando de produtos com frete grátis. Agora, se você tem uma loja virtual e você não tem frete grátis, não tem problema, aí você pode usar o markup tranquilamente. Um único markup para todos, assim, né? Eu só não aconselho usar um único markup para todos, porque às vezes você vai ter um produto que o markup vai deixar caro e às vezes um produto que o markup vai deixar barato. Então é muito importante você olhar para a concorrência, o que o mercado está fazendo e não ficar só, o meu markup é esse e pronto, acabou. Não adianta nada o cara pôr um markup de 3x lá e o preço dele vai ficar enorme e não vai vender. Exatamente. Então ele tem que estar atento, né, a uma média que o mercado pratica, né, para também não ficar tão acima, mas também não abaixo e perder dinheiro, né? Exatamente. Eu sempre falo, o pessoal assim, quanto você coloca em cima? Depende. Depende do tipo de produto, depende da plataforma, depende cada marketplace tem que fazer conta, não tem jeito. Não tem jeito, cara, não tem jeito. E o marketplace é muito interessante você olhar para cada tipo de anúncio para você fazer, porque cada anúncio vai variando de acordo com a região, de acordo com o frete que você paga. Agora, a loja virtual, o que você tem que fazer para você conseguir fazer um markup, talvez fazer um frete, eu tenho frete grátis para Sudeste, fazer o frete médio dos seus pedidos, vamos supor, você tem um ticket médio de 200, e o seu frete médio do seu cliente é R$20, então eu tenho 10% de frete no caso. Você conseguir embutir aqueles R$20 dentro do seu custo, beleza, dá para você fazer o markup. Então assim, eu tenho frete grátis para Sudeste porque eu já embuti dentro do meu custo aquele valor. Essa questão do frete grátis, ela precisa ser muito bem estudada, né? Porque, assim, não ir na onda de todas as lojas, como todas as lojas têm, a grande maioria tem frete grátis, mas por trás existe uma complexidade, né, que precisa, né, sempre estar sendo observada. E eu vejo que também muitas lojas novas, né, utilizam dessa estratégia para crescer. Para crescer. Né? E muitas das vezes, nesse início de crescimento, elas estão perdendo dinheiro. Estão perdendo. Mas elas estão conscientes, né? Mas é uma perda de dinheiro consciente, né? Que o pessoal está pensando mais a médio e longo prazo, né? Em captação de clientes. Então, é uma estratégia também, né? Legal. Tem prazo de validade, né? Esse frete grátis. É difícil difícil perdendo manter. dinheiro por pouco tempo. É difícil manter, né? Dependendo do caso, né? Por isso que é importante lembrar também, principalmente o pessoal que quer começar uma loja virtual, a não ficar olhando
tanto porque o concorrente está fazendo. Não é porque o seu concorrente está dando frete grátis que você também é obrigado a dar, porque cada empresa tem um custo. A gente está falando, os impostos vão variar de acordo com o seu faturamento. Você não sabe quanto o seu concorrente fatura e você não sabe o custo dele, então você não sabe quanto que ele paga do produto. Então, assim, é difícil você comparar operações e querer também fazer exatamente igual o seu concorrente. Até porque você pode cobrar mais caro e fazer um marketing melhor, por exemplo. Ou até mesmo ter um produto com uma percepção diferente, né? Enfim, existem... O bom é que você pode testar isso, validar, exato. ver se testa lá uma oferta, ver se deu certo, não deu, se converteu. Enfim, desliga a campanha, liga a campanha. O legal da internet é isso, né? Você pode fazer esses testes e rapidamente você já sabe se está dando certo ou está dando errado, né? Tem que ficar atento, tem jeito. Um outro tópico importante, qual que é a diferença entre margem de contribuição e lucro líquido? Como que eu posso ver isso como duas coisas diferentes? Eu vejo isso como um grande problema da maioria dos empresários que começam a vender na internet, né? Principalmente o pessoal que vende marketplace. Tá lá no Mercado Livre, vendeu por R$200, lá sobrou 100, pagou 80 do produto, me sobrou R$20, esse é meu lucro líquido, me sobrou líquido. Não, essa é a margem de contribuição. Eu digo mais, nem a margem de contribuição porque ali você vai ter que descontar algumas coisas que são variáveis de acordo com a venda. O que é a margem de contribuição? É quando você tira todos os custos variáveis envolvidos na sua venda. Então você vai tirar a comissão do marketplace, vai tirar o seu produto e vai tirar algumas coisas que ninguém leva em consideração, como por exemplo, custo de devolução ou chargeback. Chargeback, o famoso chargeback. Então você tem que levar isso em consideração na hora que você está vendendo. Uma parte do valor da sua venda vai para pagar esses custos que estão envolvidos na operação. E quanto mais você vende, mais eles custam. Então por isso que eles são variáveis. Quanto mais você vende, mais devolução você vai ter. Quanto mais você vende, mais chargeback você vai ter. Só para quem não sabe, chargeback é quando você recebe uma reclamação, né, de uma cobrança indevida no cartão do titular, né, de que efetua a compra. Isso volta meio como uma retirada do teu saldo do gateway. Chargeback ele pode ter vários motivos, seja de fraude, ou seja de não reconhecimento de compra, arrependimento, enfim. Então é uma coisa que faz parte de quem está no e-commerce, né, e pode ser muito problemático se não olhar para isso. Pode ser. Hoje, por exemplo, a gente teve um chargeback de R$1.100 num pedido lá que voltou, uma pessoa que não reconheceu a compra, provavelmente algum clone de cartão, né, alguma fraude nesse sentido. Só que isso já está dentro do meu custo, porque uma parte do meu markup, a hora que eu coloco, é justamente para custear devoluções e chargebacks. Então eu sei que uma parte do que eu estou vendendo vai para isso. Né? Então quando a gente está falando de margem de contribuição, é que a gente tira todos os gastos variáveis e aí vai sobrar um valor. Se de R$200 vai me sobrar 20, vai me sobrar 10%. Isso é o lucro líquido? Essa é a margem. Né? A gente pode chamar a margem de contribuição também de lucro líquido, lucro bruto. Então, a margem de contribuição é a mesma coisa de lucro bruto. Para que serve você descobrir isso? Você descobrindo isso, você sabe o tanto de dinheiro que vai te sobrar a cada venda que você faz para você pagar seus custos fixos. Então é essa margem de contribuição, seja 10%, 20%, que você vai usar para pagar o seu funcionário no final do mês, o seu aluguel no final do mês, a sua internet, que são aqueles gastos que não variam de acordo com a venda. Então você tem um funcionário de R$2.000, você vai ter R$2.000 independente de quanto você vende. O aluguel independente de quanto você vende. Eu não sei em shopping, né, que cobra um percentual da venda, mas... Então isso que vocês têm que entender a respeito de margem de contribuição e lucro líquido. São coisas totalmente diferentes. O que sobra lá da sua venda geralmente não é o lucro líquido. Tá? Mas estão relacionadas, né? Estão relacionadas, Tem que meio que terminar uma e depois agora fazer a outra, outra. exatamente. Legal. Cara, eu acho que, nossa, entramos em assuntos aqui muito legais e acho que queria agradecer por você ter aceito esse convite. E galera, deem uma olhada no canal do Gabriel no YouTube, sigam ele lá no Instagram, que ele posta lá conteúdos diários, né? Pelo menos no Instagram, no YouTube tem, acho que semanal, né? Que você tá fazendo. No YouTube são 2 vídeos por semana e no Instagram todo dia. Dá uma olhada lá, acompanha o cara, porque ele já tá há um bom tempo já de experiência. Ele tá lá trabalhando, tá fazendo o negócio acontecer lá na empresa dele. E, enfim, cara, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Show. Obrigado, pessoal, que acompanhou o vídeo. Eu espero de verdade ter contribuído. É claro que precificação é um assunto bem complexo, né? É um negócio que demora bastante para a gente entender todas as nuances, né? Que envolve você fazer um preço de venda de fato, né? Para você vender e ganhar dinheiro. Porque vender é fácil, né? Ganhar dinheiro é difícil. Então, eu espero que eu tenha ajudado, aberto seu olho para algumas questões que eu trouxe por aqui. É claro que esse conteúdo é infinito, né? Mas eu espero de verdade ter contribuído para
alguma coisa aí. E eu agradeço bastante o pessoal da IAMP aqui, que é um parceiraço nosso de longa data, por ter me chamado para essa conversa. Obrigado. Beleza, valeu, Gabriel. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você acha que faz sentido a gente continuar esses assuntos de gestão aqui no nosso canal, comenta aí embaixo. A gente com certeza vai chamar o Gabriel para outros tipos de vídeos em outros assuntos. Então conta pra gente se você quer que a gente faça talvez uma parte 2 desse vídeo, talvez seja bem interessante. É isso. Espero que você tenha gostado e se inscreva no canal, dê o like aí pra gente e eu vejo você no outro vídeo. Grande abraço!